Audiolivro Contagem Regressiva: O Amanhecer de um Novo Tempo, de Alejandro Bulhon. Capítulo 4. Por que sofremos? Era véspera de Natal, e as famílias se preparavam para celebrar aquela data festiva. Fazia anos que os irmãos não se viam, mas dessa vez todos viajaram para a casa paterna, e a família estava feliz. Filhos, noras, genros, netos, havia muitas pessoas, todas vivendo a alegria do espírito natalino. De repente, aconteceu algo trágico. Ouviu-se o barulho de um tiro de revólver e os gritos desesperados de um garoto. Quando os familiares entraram no quarto, viram uma cena terrível. Felipe estava no chão, com o rosto ensanguentado. Faria 9 anos no mês seguinte. Seu primo e melhor amigo, Luiz, gritava tomado pelo pânico em frente ao guarda-roupa, onde o pai guardava o revólver calibre 38, carregado. Nenhum adulto viu o momento em que a arma disparou. As duas crianças brincavam de polícia e ladrão quando a tragédia aconteceu. Esse foi o início de um Natal que ninguém da família poderá esquecer. A mãe de Felipe gritava aos prantos: "Por quê, Senhor? Por quê?" O ser humano não consegue tirar do inconsciente essa pergunta. Todos carregamos os nossos porquês. O sofrimento não tem explicação aparente, mas dói, perturba e não nos deixa ser felizes. Como posso comer em paz quando há milhões de crianças no mundo que perecem de fome? Como desfrutar o calor de um cobertor no inverno quando há pessoas morrendo de frio nas ruas das grandes cidades? Se Deus é amor, por que existe sofrimento? A injustiça que revolta. No capítulo 6 do Apocalipse, ao ser aberto o 5º selo, João vê pessoas cansadas de sofrer. Trata-se, na verdade, de uma metáfora na qual o sangue dos mártires derramado sobre o altar simbolicamente clama: "Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?" Apocalipse 6, versículo 10. Essas pessoas, em certa medida, representam todos os que sofrem sem motivo aparente. Se você olhar para o mundo, perceberá que existe muita injustiça. O mal parece triunfar sobre o bem. A pessoa honesta é considerada boba, enquanto o desonesto é tido como esperto. Até o profeta Abacuque um dia indagou: "Por que, então, toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles?" Abacuque 1, versículo 13. A injustiça e o sofrimento dos inocentes causam revolta, mas é preciso entender que Deus não é o originador do sofrimento. Nenhuma tragédia nasce na mente divina. Morte, doença, traição, injustiça, enchentes, secas, terremotos e furacões. Enfim, tudo aquilo que traz dor ao ser humano tem origem na mente e no coração do inimigo de Deus. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus criou um mundo perfeito. Gênesis 1, versículo 31. A morte e o sofrimento não faziam parte do ambiente idealizado pelo Criador. Mas as Escrituras também dizem que Deus confiou este mundo aos cuidados do ser humano. Infelizmente, Adão e Eva venderam este planeta ao inimigo de Deus e o venderam barato, por um minuto de curiosidade, prazer ou descontrole. O ser humano deu ouvidos à voz da serpente e preferiu seguir seu conselho a obedecer à palavra de Deus, andando sobre as mesmas pegadas. Às vezes pensamos: como é que Adão e Eva foram tão imprudentes a ponto de trocar um mundo tão belo e perfeito por um minuto de aventura? A realidade é que agimos como eles. Não somos diferentes do primeiro casal. Ainda hoje fazemos a mesma troca. Alguns arruinam a família por um minuto de curiosidade, estragam seu futuro por causa de uma aventura, vendem seus valores, seus princípios e até o próprio respeito. O ser humano incoerente só valoriza o que tem depois que perde. Busca desesperadamente a morte quando Deus lhe confiou a vida. Após o pecado, o diabo disseminou o mal pela terra. Sua única motivação é fazer com que a criatura sofra, porque sabe que,
Por trás dela está o Criador. Banido do céu e sabendo que é impossível vencer a Deus em um confronto direto, o diabo percebeu que a melhor maneira de fazer o pai sofrer é provocando dor nos seus filhos. Por outro lado, Satanás quer desvirtuar o caráter de Deus. Esse é seu grande objetivo. O arqui-inimigo do bem sabe que, por fim, a criatura atribuirá todos os sofrimentos ao Criador. Você, por exemplo, já se perguntou por que Deus permite que crianças inocentes morram de fome? Deus não é o autor dessas tragédias, mas o ser humano as atribui a ele inconscientemente. O inimigo conseguiu o que queria: apresentar a imagem de um Deus mau e arbitrário, o dono do mundo. Surge então outra pergunta: Deus não é mais poderoso que o diabo? Ele não pode impedir que o sofrimento toque nossa vida? Sim, pode. Mas já vimos que Adão e Eva passaram o título de propriedade deste mundo ao inimigo. E Satanás se sente tão dono que, quando Jesus habitou aqui, teve a ousadia de lhe mostrar todos os reinos do mundo e a glória deles e dizer: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Mateus 4, versículo 9. O diabo não é dono de nada. É um ser criado como qualquer outra criatura, mas se acha no direito de sentir-se dono do mundo e introduzir dor e tristeza naquilo que ele considera sua propriedade. Foi por isso que Deus nunca prometeu que seus filhos não sofreriam neste mundo. Analisemos a história de Lázaro. Ele estava enfermo e suas irmãs enviaram mensageiros a Jesus com o seguinte recado: aquele que o Senhor ama está doente. João 11, versículo 3. Isso significa que aqueles que são amados por Deus também podem ficar enfermos? O que você acha? A Bíblia diz ainda que Lázaro morreu e que Maria reclamou com Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. João 11, versículo 32. Maria reproduziu o típico comportamento humano de atribuir a Deus uma culpa que não corresponde a ele. Encontramos outro exemplo no Salmo 23. Nele, Davi expressou sua confiança no Senhor como seu grande pastor. Mas, apesar disso, ele declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Davi não afirmou que os que confiam no Senhor não morrerão. Ele disse que aqueles cujo pastor é o Senhor nunca estarão a sós no meio da escuridão e das trevas. O pastor sempre os acompanhará. Você está passando pelo vale da sombra e da morte? Está enfrentando um momento difícil na vida? A morte lhe arrancou um ente querido e isso está doendo muito? Não rejeite a dor. Aceite-a e tente administrá-la com o conforto divino. Criados para não sofrer. Certa vez recebi a carta de um amigo que estava passando pelo vale da sombra da morte. Tudo estava escuro ao seu redor e ele não enxergava saída para o seu problema. Na carta, relatava todo o drama que estava vivendo e, na parte final, dizia: o que mais me dói não são as tribulações que estou enfrentando, mas a minha maneira de reagir diante delas. Eu acho que, como cristão, deveria me alegrar com as provações e sofrimentos. Porém, eu não consigo me alegrar e sinto que nunca fui um bom cristão. Alguma vez você experimentou esse mesmo sentimento? Então me permita lhe dizer algo: nenhum ser humano normal se alegrará com a dor. Sabe por quê? Porque a dor e o sofrimento são experiências intrusas na existência humana. Deus não nos criou para sofrer, mas para ser eternamente felizes. Cardos e espinhos, enfermidade e morte são consequências da entrada do pecado neste mundo. Portanto, nunca se encaixarão confortavelmente na experiência humana. Sempre estarão machucando. Podemos conviver com tudo isso, mas será sempre desconfortável. O conselho bíblico é que devemos nos alegrar em meio à dor, não por causa da dor. Ou seja, é possível para o cristão conviver vitoriosamente com o sofrimento, por causa da presença de Jesus em sua vida. Os mártires de Apocalipse 6 morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Apocalipse 6, versículo 9. Perceba que, embora esses cristãos tenham sido vitoriosos a ponto de morrer por Cristo,
Eles nunca aceitaram o sofrimento como algo normal e, mais ainda, acreditavam que havia chegado o momento de pôr fim à história do pecado. Ouro purificado no fogo. Egoísmo. Essa é a palavra certa para tentar compreender as motivações do diabo ao provocar sofrimento no ser humano. Ele nos faz sofrer pelo puro prazer de ver o sofrimento. Ele causa dor para destruir. Mas Deus, em seu infinito amor, toma esse sofrimento que saiu da mente do inimigo para destruir e o transforma em um instrumento de edificação. Assim, o ouro entra no fogo, mas não se queima como a madeira. Pelo contrário, ele sai purificado. O diamante bruto é colocado sob o esmeril e não desaparece como a pedra comum. Na verdade, ele sai transformado em uma valiosa joia de facetas luminosas. Todo aquele que confia no Senhor Jesus é ouro e pedra preciosa. O sofrimento pode vir, mas não será capaz de destruí-lo. Os que confiam no Senhor sairão vitoriosos, puros como ouro e brilhantes como o diamante. Para saber mais sobre o assunto deste livro, acesse livro.esperanca.com.br. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.